Boa noite, irmãos e amigos. Dando continuidade, os nossos estudos. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho como é fundamental o poder, a direção do Espírito Santo na vida e nas palavras daquele que tem o desejo de testemunhar, de testificar de Cristo, ou de explicar a mensagem que vem do alto para aqueles que estão, de alguma maneira, procurando entender, como era o caso daquele homem etíope, daquele eunuco. E, de fato, eu creio, há muitas pessoas buscando a Deus de todo o coração. E eles vão encontrar Deus. E Deus usa os seus servos e servas para explicar, para testemunhar e para falar de Cristo. Mas Deus os usa no poder do Espírito Santo. Deus usa aqueles que estão entregues, consagrados, aqueles que estão também buscando entender a vontade de Deus, procurando o conhecimento de Deus e a cada dia querendo saber mais de quem é este Deus maravilhoso, como Ele age, o que Ele ama, o que Ele odeia e assim por diante. Hoje à noite eu gostaria de ler lá no Evangelho de João, no capítulo 16. E considerar a verdade que, se é necessário, fundamental, que aquele que testifica esteja cheio do Espírito Santo, dirigido pelo poder, pela instrução do Espírito Santo, também é fundamental que aquele que ouve receba a instrução, o convencimento do Espírito Santo. E aqueles que testificam devem então proporcionar o ambiente necessário para que o Espírito de Deus tenha liberdade, porque é o Espírito que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho só pode ser recebido, este novo nascimento, esta regeneração, só acontece pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler então Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 11. Falando do Espírito Santo, diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Somente até aqui, que Deus continue abençoando a sua palavra. Eu esqueci de colocar aqui o cronômetro, Muito bem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, nós lemos assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Na verdade, o homem natural, ele, por si só, se não houver uma intervenção divina, se não houver um milagre, o homem natural, de fato, considera as verdades de Deus como escândalo, como loucura, como insensatez. Mas quando há esta permissão da nossa parte, da parte daquele que fala, da parte daqueles que ouvem, para que o Espírito de Deus possa agir em plenitude, em poder, em revelação daquilo que está registrado e da mensagem do Evangelho, então sim, há resultado de salvação pela pregação do Evangelho. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. O homem natural, sozinho, ele não pode receber, conhecer a palavra da verdade do Evangelho. Agora, nós precisamos ter esta compreensão. Se eu preciso entender que eu preciso estar entregue ao Espírito Santo, buscar esta direção. Eu li uma vez e eu acho muito pertinente que alguém que dizia assim: se você quer falar muito de Deus aos homens, antes fale muito aos homens, dos homens a Deus. A oração, a busca, quem eu estou evangelizando? Aquela família. Ora por eles, entrega aquelas pessoas, pede a Deus a direção. Deus que conhece aqueles corações. Por que nós estamos falando isso? É Deus que sabe a condição daquela vida. E Deus pode colocar na minha boca a palavra correta. Deus pode me fazer ter compaixão, entender a situação, para que eu possa levar o Evangelho com amor, com cuidado, com verdade. Por isso a importância dessa direção e a importância de nós darmos lugar ao Espírito Santo. Às vezes nós mesmos queremos convencer, nós queremos colocar o carro na frente dos bois, né? Não somos nós. Não é palavra de sabedoria, não é a nossa eloquência, não é o nosso preparo, não somos nós. Não é a nossa dedicação. É o Espírito Santo. É o poder de Deus. Então eu acho interessante considerar essas palavras que nós lemos lá em João 16. Ele, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá, ele há de persuadir. A palavra convencerá aqui, ela tem esta ideia: persuadir, levar a crer, aceitar, ou ainda repreender severamente. O Espírito vai trazer uma repreensão severa ao rebelde, ao indiferente. É o Espírito que age. É o Espírito que traz a luz. É o Espírito que expõe, admoesta, aprova ou reprova. Não sou eu que vou aprovar ou reprovar a vida daquele que está ouvindo o Evangelho. A palavra de Deus faz isso por si só. O Espírito Santo, quando ele age, quando ele instrui. O nosso papel é, como Filipe, de nos apresentar prontos a explicar, a falar de Jesus Cristo, a expor a verdade. E então a palavra de Deus, ela vai mostrar ao homem a sua condição. O Espírito Santo, sim, trabalha por meio do Evangelho. Trabalhou nos dias de Filipe, trabalhou no início da igreja e continua trabalhando até o dia de hoje. Maravilhoso ouvir, né? Ainda hoje Deus tem falado. Nosso irmão Otávio disse que semana passada teve batismos lá, né? Alguns jovens. Ei, Deus tem falado. Pessoas estão nascendo de novo, sendo regeneradas, dando um testemunho público da sua fé e dizendo: olha, eu pertenço a Jesus Cristo. Eu não sou mais aquele homem, aquele jovem. Agora eu nasci de novo para uma nova vida. Mas é Deus quem vai agindo, é o poder do Espírito Santo que vai convencendo. Então o Espírito trabalha por meio do Evangelho, e a nós cabe pregar o Evangelho com fidelidade, com constância, claro, diariamente. Aquele que sai chorando, né? Ele vai voltar recolhendo o fruto.
Semeia de manhã, semeia de tarde, você não sabe qual delas que vai produzir, não é assim que diz a Bíblia? Lança a tua semente. Então o Espírito está trabalhando através do Evangelho para levar pecadores ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. O Espírito ele é como aquele que impele o homem a buscar Jesus Cristo, conduzindo, levando, orientando, olha, este é o caminho aqui, até os pés da cruz, para que ali, prostrado e humilhado, o pecador possa deixar o seu fardo, como na história do peregrino, não é? Que sentia aquele peso e sentia-se desesperado pela destruição que viria, a ira vindoura, e então ele vai sendo levado e em algum momento ele encontra a cruz e ali ele deixa o fardo pesado. O Espírito Santo está agindo quando nós, com fidelidade, pregamos o Evangelho. Então ele diz, versículo 9, versículo 8, não é? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado porque não creem em mim. O Espírito Santo convence o homem da incredulidade, da sua própria incredulidade, e Deus vem apresentando, né, se mostrando como nós temos aprendido, dando evidências para que o homem possa crer, mas o homem é incrédulo. E é o Espírito quem vai convencer, olha, você é incrédulo, você precisa crer. O Espírito vai ajudar, levar o homem a perceber as evidências, a enxergar as evidências, até que ele se encontre numa situação que ele não pode negar mais o amor de Deus, a graça maravilhosa, a graça salvadora que se manifestou a todos os homens. A lei de Deus, ou a consciência que Deus nos deu, pode até convencer o homem de alguns pecados específicos, né? O homem, por natureza, ele tem assim uma noção de que isso é certo e isso é errado, mesmo sem ter o conhecimento de Deus. O homem sabe, matar é errado, roubar é errado, isso está na mente, no coração do homem. Deus deixou esta lei nos nossos corações. Mas o homem nesta condição, e filho de Adão, caído, destituído, separado de Deus por causa do pecado, o homem precisa da ação do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, que revela ao homem perdido a sua incredulidade. E no fim das contas, meus irmãos, sabe o que leva o homem ao inferno? Não são seus muitos pecados, não é simplesmente a sua condição de pecador, nascido em pecado, mas é a incredulidade. A incredulidade leva o homem para o inferno. Porque a partir do momento que arrependido ele crê em Cristo Jesus, ele tem nova vida, ele tem o perdão dos seus pecados. Então, é o Espírito, por meio da pregação do Evangelho, que revela ao homem a sua incredulidade. Afinal, a incredulidade condena, como nós já temos falado, João 3, verso 18, verso 36, abra a sua Bíblia. A incredulidade leva o homem à condenação, não os seus pecados individuais. Verso 18 de João 3, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, incredulidade, quem não crê, já está condenado.
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, mais uma vez, incredulidade. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Uma pessoa pode limpar a sua vida, limpar-se dos maus hábitos, organizar os seus atos, melhorar os seus pensamentos, palavras e atitudes. Uma pessoa pode tentar ter uma aparência de santidade e ainda assim ser lançado no inferno, porque não crê no Filho de Deus. Não se deixou convencer, não permitiu que o Espírito Santo o convencesse da sua incredulidade. Ele está convencido que é um pecador, ele está convencido que tem que mudar isso e aquilo, ele está convencido que ele tem que reunir-se, que ele tem que frequentar uma igreja, que ele tem que seguir um determinado grupo de pessoas que se reúnem ao nome de Cristo, mas ele nunca creu verdadeiramente em Jesus Cristo. Nunca houve verdadeiro arrependimento, porque ele não permitiu que o Espírito Santo o convencesse. E aí então nós vemos aquela passagem que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, nós fazíamos tantas coisas em teu nome. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês nunca deixaram o pecado, vocês nunca creram verdadeiramente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele convencerá o mundo do seu pecado, do pecado porque não creem em Cristo. Depois no verso 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo não convence o homem da injustiça, mas sim da justiça. Ora, o Espírito Santo não convence o homem da injustiça porque nós conhecemos bem o que é injustiça. Nós somos todos cheios de pecados por natureza, injustos. Mas o Espírito Santo quer convencer o homem da justiça. O Espírito Santo quer falar ao homem de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Daquele que em seus feitos satisfez a lei, cumpriu a lei, e Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 10 e 11, nós vemos a rejeição do Senhor. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Cristo foi acusado de ser blasfemo, de ser transgressor, de ser enganador, de até mesmo estar endemoniado ou agir em função do inimigo das nossas almas. Vocês lembram disso? Desta passagem? Ele faz isso pelo príncipe dos demônios. Quanta afronta os homens trouxeram diante do Filho de Deus. Rejeitado pelos religiosos, a pedra principal da esquina, rejeitada na verdade pelos homens, recebida em cima nos céus. Eis a justiça de Deus. O Espírito quer convencer o homem. Fora daqui com este, não queremos que ele reine sobre nós, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos. Crucifica-o, crucifica-o. Este era o clamor daquela multidão que viu os milagres de Cristo, que ouviu as suas palavras. A inveja daqueles religiosos que a todo custo queriam a morte do Senhor. Ali estavam os injustos. Mas Deus mostra a sua justiça quando abre os céus e recebe o seu Filho amado, está satisfeito com o sacrifício. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumada a obra.
o Espírito Santo quer convencer o homem da justiça. E diz o texto em que nós lemos: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Cristo é pedra eleita, é pedra preciosa, é pedra recebida por Deus. E nós também devemos considerá-lo como eleito, como escolhido, como precioso, como Senhor e Salvador em nossas vidas. Eu vou para o meu Pai. O Espírito vai convencer o homem de que o sacrifício de Cristo foi aceitável a Deus. Quando Cristo se aproximou ali o Rio Jordão, lá estava João Batista, e nós vemos o Espírito descendo sobre ele como pomba, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, nele tenho todo o meu prazer. Aprovado por Deus, aceito por Deus, recebido por Deus. No dia da transfiguração, a mesma coisa: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, nele eu tenho todo o meu prazer. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Mas ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estão satisfeitos com a obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor, em nosso lugar, na cruz do Calvário. E o Espírito Santo quer convencer o homem da justiça. Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Assim, João 16:14 diz: ele, o Espírito Santo, me glorificará. Falando a respeito do Senhor Jesus: o Espírito Santo glorificará a Cristo, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo então apresenta a Cristo no Evangelho como o justo e o justificador, o mediador, o intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É isso que o Espírito testifica. Ele é o mediador, ele é o intercessor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. E assim, ele, o Espírito Santo, me glorificará, diz o Senhor Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Mas ainda, nós lemos aqui: quando ele vier, convencerá o homem, o mundo do pecado, da justiça, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e do juízo. E diz o verso 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E o juízo aqui se refere ao juízo de Satanás. Não há evangelho sendo anunciado a Satanás e seus anjos. Não há lugar de arrependimento para Satanás e seus anjos. Já estão julgados, já estão condenados. O inferno, o lago de fogo, um lugar de sofrimentos eternos, preparado para Satanás e os seus anjos, não é um lugar para o homem. E assim, o Espírito Santo, então, quer convencer o homem deste julgamento consumado, executado, como Cristo de fato pisou a cabeça da serpente. Cristo venceu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Há uma condenação, há o dia vindouro, a ira vindoura.
Mas o homem não precisa se achar um dia neste lugar de tormento. Eu e você, nós não precisamos nos encontrar como aquele homem rico atormentado nesta chama. Manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E nós louvamos a Deus pelo número de pessoas que já têm a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Glória a Deus, Deus seja louvado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão escondidos em Cristo, que foram convencidos da sua incredulidade, que foram convencidos de que Cristo foi recebido no céu, Deus é justo e justificador, e que entenderam que o pecado merece uma justa retribuição e que há uma condenação eterna para aqueles que são rebeldes, desobedientes, incrédulos. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo, de fato, mas é um príncipe derrotado, vencido, condenado. E nós podemos, com toda a ousadia, avançar contra as astutas ciladas de Satanás, livrar das amarras do pecado, da escravidão do diabo, aqueles que vivem ainda nas trevas. Meus irmãos, quantos ainda precisam ouvir desta mensagem, mas ouvir com fidelidade a mensagem que vem do alto, permitindo cada um de nós que o Espírito Santo possa agir em nós e também agir naquele que ouve, agir na família, agir no bairro em que nós estamos vivendo, na rua, no nosso trabalho, no convívio com as pessoas que encontramos semanalmente, diariamente. Eu preciso dar liberdade ao Espírito Santo, eu preciso interceder, eu preciso compreender a obra do Espírito na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor, na vida daqueles que são os meus próximos. Satanás já foi julgado e condenado, culpado, não há corte de apelação, não há novo julgamento, não há segunda instância, culpado. E de fato ele trabalha de maneira desesperada contra os servos de Deus, colocando empecilhos, trazendo dificuldades. E nós muitas vezes, porque não entendemos a ação do Espírito Santo, como ele trabalha na proclamação do Evangelho, nós mesmos criamos problemas para nós, criamos dificuldades, levantamos barreiras. Não, deixa o Espírito agir, prega a Cristo, seja fiel na proclamação do Evangelho, ame as pessoas, mas ame de se importar de fato, não amar de palavra, mas amar de fato e de verdade. Ame de se importar, ame de agir em favor, ame de fazer boa obra. E permita que o Espírito Santo possa fazer o milagre do novo nascimento. Só o Espírito Santo tem poder, só o Espírito Santo tem autoridade de tirar o pecador das garras, das algemas de Satanás. Não somos nós, com as nossas palavras, que vamos tirar o pecador da sua condição
Mas o Espírito Santo tem todo o poder, toda a autoridade para livrar uma alma. Por mais imersa no pecado que ela esteja, por mais no fundo do poço que ela esteja, é o Espírito Santo de Deus que pode agir através da proclamação, da pregação do Evangelho, abrindo os olhos, levando o pecador a confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, levando o homem a entender a sua condição. Olha como é maravilhoso o dia quando nós entendemos a miséria em que estávamos, a nossa necessidade de um Salvador, e nós encontramos um Salvador capaz, nós encontramos um Salvador disposto a salvar. Nós nos sentimos tão miseráveis, tão pobres, tão incapazes de fazer nada em nosso favor. E o Espírito Santo vem e convence, e o Espírito Santo vem e abre os nossos olhos, e o Espírito Santo vem e aponta para a cruz de Cristo e diz: ali há um Salvador capaz, pronto, disposto a salvar. Convidando: entrai pela porta estreita, vinde a mim cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. É só o Espírito Santo que pode agir em nossos corações. É o Espírito Santo que fala na vida do pregador, é o Espírito Santo que fala na vida do ouvinte, é o Espírito Santo que produz esta regeneração, este novo nascimento. Olha Tessalonicenses 1:5. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, e aqui nós voltamos, parecido com aquele texto lá de 1 Coríntios, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. O nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e com grande certeza, com plena certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Lá em 1 Coríntios 2:4 nós vimos a pregação em demonstração do Espírito Santo e de poder. E agora nós vemos que a mensagem não foi somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Então aqui nós vemos o Espírito trabalha no pregador para que a palavra chegue ao ouvinte com poder, e o Espírito Santo trabalha no ouvinte para que a palavra cumpra o seu propósito de convencer e de produzir, de fato, o novo nascimento, mostrando o propósito do amor de Deus, levando o homem ao arrependimento e, de fato, ao conhecimento da verdade, em muita certeza, em plena convicção. Esta é uma palavra-chave aqui, eu quero terminar com esse pensamento. Nós que anunciamos o Evangelho, irmãos e irmãs, seja onde for, né? Cada um no local e dentro das permissões da vontade de Deus, seja no púlpito, seja com as crianças, seja no lar, seja na escola, seja numa conversa em particular, seja num estudo evangelístico. Olha, nós precisamos de ter convicção daquilo que nós pregamos. Nós precisamos ter a certeza daquilo que nós falamos. Mais uma vez eu quero repetir, nós precisamos ter experiências e ter provado já das evidências que Deus nos dá. Nós precisamos falar com autoridade,
porque sabemos e conhecemos daquilo que falamos, não simplesmente porque nós lemos, mas porque vivemos essas verdades do Evangelho. Vivemos estas verdades. Que Deus possa, de fato, instruir, encher os nossos corações de um desejo de servi-lo, de levar a palavra, de explicar o Evangelho, mostrando a verdade da palavra de Deus. Versículo 6 aqui de 1 Tessalonicenses 1: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Olha, Paulo está dizendo: vocês foram feitos nosso imitador, como também de Cristo, como também do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com alegria. Sabe, esta é uma realidade. Aquele que passa a dar ouvidos à mensagem do Evangelho, a primeira coisa que ele vai encontrar no mundo é tribulação, é oposição. Logo entre os amigos, o que? Você está ouvindo o Evangelho? Você está querendo virar crente? Mas interiormente, lá no coração, num coração arrependido e contrito, o resultado não é tribulação, não. O resultado é alegria. O resultado é gozo no Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. A alegria do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa completar tudo aquilo que nós não soubemos expressar. Nós confiamos plenamente que o Espírito Santo trabalha em nossos corações, e se há em nós o desejo de compreender melhor estas verdades, é o Espírito que pode nos instruir. Leia, estude, medite, se aprofunde em tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. Amém. Queria convidar o nosso irmão Rodrigo Venuti para cantar um hino. Eu não sei se com a família, o irmão pode vir aqui à frente. Ele vai cantar um só hoje, porque amanhã ele está aqui com a gente, então ele vai ter mais oportunidade de participar amanhã. Enquanto o nosso irmão chega aqui, eu gostaria de fazer os anúncios da semana. A gente vai ganhando tempo. Amanhã, às 19h30, nós teremos a continuação dessas reuniões. O nosso irmão Rodrigo estará aqui conosco. Na próxima quinta-feira, nós teremos a reunião de oração, às 19 horas. Essa reunião inicia com o estudo bíblico e, em seguida, a reunião de oração. No próximo domingo, 8h30, a ceia do Senhor, 9h30, a escola bíblica dominical, às 18 horas, a reunião de união de treinamento. Os jovens estão com compromisso nessa semana. E, às 19 horas, a reunião de evangelismo. Ao longo da semana, a gente organiza com os jovens o assunto que falaremos, que já temos estudado ali na classe da escola dominical. Vamos passar a ouvir o nosso irmão Rodrigo e sua família. Ok, boa noite. Estamos em Simba, Putumá, em Manoreta. Nós queremos cantar um pequeno hino em espanhol. Por causa do tempo, amanhã nós, com a permissão do Senhor, cantemos em Simba. Pode ser assim?
Então a gente agradecemos pela oportunidade. Tá? A única razão de minha adoração, a única razão da minha adoração, nós tivemos uma experiência bastante profunda com essa música entre os Simbas, principalmente no meio dos bruxos. Se irritaram bastante quando cantamos essa música, porque fala que Deus ele é único, ele é todo poderoso, ele é invencível e não tem ninguém como ele. E realmente teve uma reação muito grande no meio dos Simbas, especialmente entre os bruxos, e foi realmente algo bastante interessante. Depois disso, vários se converteram ao Senhor. Então é bem marcante essa música que vamos cantar agora. Ok, Yasarupai. Nosso irmão Rodrigo, ele serve ao Senhor ali na Bolívia, junto com os Simbas, né? Ele já deu o seu relatório, amanhã estará aqui com a igreja, vai cantar mais, vai falar também da palavra do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração nesse momento. Edelvex, está aí o nosso irmão, pode vir aqui. Nosso irmão vai orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo que já passamos, mais uma vez lembrando também do nosso irmão Rodrigo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor se mostra presente no nosso meio,
por meio da Tua palavra, que acabamos de ouvi-la de forma muito clara, revelando para nós, Senhor, verdades absolutas, reforçando para nós sobre a nossa pequenez e o quanto que nós somos dependentes da ação do Espírito Santo para cumprir a Tua obra, para fazer missões. Precisamos mesmo confiar menos em nós, e mais no Teu poder, mais no Espírito Santo que habita em nós, que nos convence o homem do seu pecado e que em nós Ele habita para nos dar direção, para nos dar orientação, para que tenhamos sabedoria, Senhor, em fazermos cumprir o ID do Senhor. Agradecemos pela família do irmão Rodrigo Venuti, que neste momento cantaram um louvor ao Senhor. Louvamos pela vida deles, pelo ministério deles e rogamos que o Senhor continue os abençoando. Continue também, Senhor, abençoando este momento que estamos tendo aqui. Fazemos isso com ações de graças no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós gostaríamos de agradecer até esse momento, os irmãos que têm participado. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Rafael Arnelas, ele vai continuar. Antes eu queria fazer um agradecimento especial àqueles que nos acompanham das suas casas, né? Nosso irmão Elis Coelho, por exemplo, ele pediu para que nós anunciássemos aqui que hoje ele recebeu um boletim médico da sua esposa Hélia, e ela está com melhoras, ainda está na UTI, mas já tem mostrado melhoras. O nosso irmão pede, então, que nós passássemos essa informação. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado da sua casa, que o Senhor continue nos abençoando. Ainda temos mais 70 pessoas nos acompanhando nesse momento, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de todos que estão nos acompanhando. Ainda teremos mais uma segunda parte, nosso irmão vai falar. As crianças vão sair agora comigo e com o nosso irmão Rodrigo e sua família. Ele vai contar ali algumas experiências que ele tem tido no campo missionário. As crianças não podem nos acompanhar, nosso irmão tem a palavra. Uma boa noite a todos. Nós vamos continuar a programação dessa noite, uma programação muito especial, né, que o Senhor tem nos concedido participar. E a gente fica meditando e pensando em tudo aquilo que tem sido falado durante esses dias. Eu me acompanhei um pouco de longe, não estava aqui com os irmãos por razão do trabalho, mas a gente pôde acompanhar alguma coisa e a gente tem visto que o Senhor tem falado aos nossos corações, né? E eu queria cantar o hino 124 com a igreja, porque ela fala, essa letra, ela fala da mensagem que nós somos portadores em anunciar ela. Nós temos uma mensagem real, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que vem dos céus. E é necessário que nós a proclamemos. E mais uma vez ela vai ser proclamada aqui nessa noite, mas obviamente não é aqui só o lugar onde nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Nós temos aprendido que há muitas pessoas que precisam entender as Escrituras, mas para isso nós precisamos, aliás, nós devemos ser usados pelo Senhor para que essas pessoas tenham a compreensão das Escrituras. Nós somos portadores dessa mensagem real. Nós vamos cantar esse hino para iniciarmos essa segunda parte, que é a parte de evangelização. Depois eu queria pedir ao nosso irmão Jairo Pantoja que estivesse aqui, orando por essa programação que ainda vamos ter. Sou mensageiro aqui do grande Salvador, que me livrou do mal e fez-se meu Senhor. E manda me falar do seu amor, Senhor, aos companheiros meus amigos. Proclamo o nome de Jesus, que
Senhor, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso Salvador amado. A tua ida na cruz do Calvário foi tão significativa. Todo o sofrimento do Senhor valeu a pena. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje à noite. Somos tão gratos ao Senhor por ter mudado o percurso da nossa história. Nós estávamos destinados ao inferno, à perdição, mas por causa do Senhor Jesus, hoje fazemos o percurso do céu, da glória, da eternidade, do relacionamento, do convívio com o Senhor, com o Espírito Santo. Por causa do Senhor, nós estamos juntos nesses dias, sendo desafiados, encorajados, movidos pela Tua viva palavra. Por causa do Senhor, nós estamos saindo para pregar o Evangelho, porque sabemos que o Senhor está voltando e porque o Senhor nos ordenou a fazer isso. Nessa hora, Senhor, mais uma vez, nós queremos ouvir a Tua palavra, mas ouvir a Tua palavra de uma forma que fale mais profundo ao nosso coração. Há expectativa no nosso coração para hoje à noite, para arrependimento, para quebrantamento, para confissão de pecado, para entrega diante do Senhor. Faz isso para a Tua glória, Deus. Salva pessoas nesse ambiente hoje à noite, Senhor. Salva pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Usa Teu filho, usa Teu servo como um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Ó Deus, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nesse lugar. Não permita que a gente volte, ó Deus, indiferente a tudo aquilo que nós ouvimos, indiferente a tudo aquilo que nós assistimos, indiferente aos momentos de conversa que tivemos. Senhor, que esta não seja mais uma conferência, mas que este seja um encontro que marcou de forma profunda a nossa vida e nos conduziu para a semelhança do Senhor, para a obediência do Senhor, para explicar melhor a Tua palavra para aqueles que ainda precisam ouvir. É assim que oro, na dependência deste Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós, que fala conosco hoje à noite. É na dependência do Senhor e no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de passarmos a palavra mais uma vez para o nosso irmão Alexandre, nós vamos ouvir o grupo Oasis e depois nosso irmão Josias também vai cantar um dos seus hinos.
a sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Para viver no não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçado e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Para viver no lar. Cantarei como aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Para viver no lar. Esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar. Para viver no
essa mesma graça que nos alcançou pode alcançar mais alguém nessa noite. E nós vamos convidar o nosso irmão Alexandre para tomar lugar aqui ao púlpito, e nós do banco, né, estaremos junto com o irmão em oração, né, para que a mensagem possa alcançar algum coração nessa noite. Boa noite mais uma vez. Os irmãos vão ter que exercer um dos aspectos do amor, né, que é suportar. Amar é também suportar. Então, mais meia horinha, que Deus continue falando aos nossos corações e que a graça do Senhor se mostre salvadora entre nós nesta noite, mais uma vez. Eu quero aproveitar então esse último momento aqui com os irmãos nesses dias e agradecer mesmo o convite, o privilégio de participar junto com os irmãos da obra de Deus e ter os irmãos como companheiros, como cooperadores. Quero dizer do fundo do coração mesmo, muito obrigado pelo cuidado que essa igreja local tem tido com a minha família, com o trabalho do Senhor ali em Uberaba, comunicando conosco, orando, ofertando, com generosidade, com fidelidade, que Deus, só Deus mesmo pode retribuir, mas que o Senhor derrame sobre a vida de vocês, irmãos, graça e bênção, e venha prosperar tudo que os irmãos têm feito, que Deus possa prosperar para a sua honra, para a sua glória. Quero agradecer também ao irmão Alfredo, família, que me recebeu ali na sua casa, junto com outros irmãos. E é, para mim, mais uma manifestação da bondade de Deus, né? A maneira como os irmãos nos recebem, com tanto carinho, cuidando, suprindo tudo ali. Que Deus possa recompensá-los também nesse trabalho de hospedar, de receber, né? Muito bem. Há tantas pessoas no mundo com a mesma dificuldade daquele eunuco, né? Como entenderei se ninguém me explicar? E muitas vezes com a pergunta: o que fazer? O que é necessário que eu faça? O que devo fazer? Quais são as obras de Deus? Pessoas honestas, pessoas sinceras, que de fato estão e se importam com esta questão, estão de alguma maneira buscando o conhecimento do Senhor. Essa pergunta é tão antiga, né, quanto o mundo talvez. E agora? O que eu devo fazer? O que é necessário que eu faça? E o homem pode procurar a resposta para essa pergunta em muitos lugares, né? Mas ele só vai encontrar uma resposta que satisfaz, que preenche, que dá de fato uma nova condição na palavra de Deus. Então, eu gostaria de, nesse momento, na pregação do Evangelho, considerar pelo menos dois questionamentos nesse sentido e procurar apresentar o Evangelho usando essas passagens como base. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu amigo, você que está entre nós, ou mesmo ouvindo pela internet, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endurece o teu coração. Hoje é um dia aceitável, hoje é dia de salvação, hoje é o dia da graça e do perdão de Deus. Que você, com muita atenção, permita que o Espírito Santo possa de fato convencê-lo nesta noite. Nós vamos lá para João 6. Evangelho de João, capítulo 6.
verso 28. Vamos ler verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A pergunta foi, que faremos para realizar as obras de Deus? O homem parece que ele está sempre tentando fazer alguma coisa, merecer, ser aceito, ser recebido. Ele quer entrar pela porta, ele quer merecer o caminho, ele quer ser digno de andar no caminho da salvação. O que eu faço então? O que faremos para realizar as obras de Deus? E o homem gosta de sentir que há algo que ele possa fazer. E quantas pessoas têm corrido atrás de tantas vaidades e realizado tantas coisas em nome ou em busca do perdão, de um lugar na presença do Senhor. Então o homem gosta de sentir que há algo que ele possa fazer para que ele seja digno da salvação e do perdão de Deus. Mas a resposta do Senhor Jesus, ela é muito direta, honesta. A obra, quais são as obras que nós devemos fazer? E Cristo diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, que creiais naquele que ele enviou. Primeira coisa que o Senhor Jesus diz é que o homem precisa aceitar a pessoa enviada por Deus, o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus. O homem precisa compreender e aceitar, reconhecer, receber a pessoa bendita de Jesus Cristo, a pessoa que Deus enviou. Isso não muda para nós, isso não muda nos dias de hoje. É assim também nos nossos dias. Muitos querem conquistar o seu lugar, muitos querem realizar algo, muitos querem a salvação através das suas obras, obras de justiça, boas obras, fazer o bem sem olhar a quem. Mas o Senhor está dizendo, em primeiro lugar, você deve reconhecer, receber a pessoa enviada da parte de Deus. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, antes de podermos realizar obras, porque a Bíblia fala das boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A Bíblia fala das boas obras em Cristo, ou das boas obras para Deus. Mas antes que eu tenha condição de realizar obras aceitáveis a Deus, que glorificam de fato a Deus, como nós temos aprendido, esta é a razão da nossa vida, glorificar a Deus, à medida que nós o reconhecemos como Deus vivo e verdadeiro. Mas antes que eu possa realizar algo para a glória de Deus, em favor do meu próximo, eu preciso crer na pessoa bendita de Jesus Cristo. As boas obras, elas não salvam. Nós sabemos, não é, desta verdade, nós proclamamos esta verdade, mas quantas pessoas estão realizando boa obra após boa obra, contando que Deus vai ver o quanto eu tenho sido bom,
Deus vai levar em conta. Não é possível que Deus não vai ver como eu tenho feito esta caridade, como eu tenho feito. Provavelmente eu já disse aqui, da outra vez que estive, mas foi algo que na época chamou muito a minha atenção, quando saiu aqueles 2 filmes do Chico Xavier, Uberaba é a cidade do Chico Xavier, e foi espalhado na cidade alguns outdoors com propaganda do filme da vida dele, né? E tinha aquele outro também, a cidade, não sei, uma coisa assim, mas a frase grande era: salvação só pelas obras. Salvação só pelas obras. Que afronta quando Deus diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas estão iludidas, perguntando: o que é necessário que eu faça? Quais são as obras que eu devo realizar para que Deus possa olhar para mim e dizer: agora você é digno do perdão? Quais são as obras que eu preciso realizar para que eu entre no céu, batendo no peito e dizendo: aqui eu estou, porque lá eu fiz, eu conquistei, eu ganhei, eu venci. Mas Cristo diz: a obra de Deus é esta, que você creia. Porque a incredulidade, como nós temos visto, que pode levar você ao inferno. A única obra para que nós possamos receber o perdão é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas. É confessar os nossos pecados arrependidos e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É entender a minha vergonha, é entender a minha miséria e a necessidade de um Salvador capaz, Cristo, aquele que tem todo o poder para perdoar pecados. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra e pode perfeitamente perdoar os nossos pecados. Com respeito à salvação, a única boa obra é crer em Cristo Jesus. A maior, não sei se essa é uma palavra muito forte, mas ela descreve de fato a realidade. A maior desgraça do homem é não crer em Cristo. É uma condição miserável daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. E muitas vezes pensando que caminham num caminho bom. Aos homens, há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles é a morte. Boas obras, religião, obras de justiça. Um caminho que leva para a perdição. Não há negligência maior da parte do homem. Se de fato estão buscando conhecer as obras de Deus, entendam, a obra de Deus é esta: que você creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Reconhecendo aquele que foi enviado por Deus, rejeitado pelos homens, recebido por Deus. Salvador, Emanuel, Deus conosco, Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhando-se e esvaziando-se, foi achado na forma humana e, como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ali naquele jardim o Senhor Jesus dizia: a minha alma está angustiada até a morte. Que direi, pois? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto eu vim,
para esta hora. Este era o propósito, dar a sua vida. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, disse o Senhor. Ainda no jardim, Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O enviado de Deus para salvar a humanidade. Quais são as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Não há nenhuma experiência negativa que você tenha vivido que se compare com a miséria de não crer. Não há nenhum sofrimento que você tenha provado que se compare com a desgraça de não crer. E desculpe a palavra mais uma vez, mas eu não encontro outra. Rejeitar Cristo é a pior negligência do ser humano. E traz consequências eternas e terríveis. Nós sabemos muito bem como nos ensina a palavra de Deus. A solução do grave problema do pecado, a solução de estarmos nessa condição por natureza, destituídos, separados, a ira de Deus sobre aqueles que ainda não chegaram ao arrependimento, a solução para o homem perdido, morto em ofensas e pecados, é Cristo Jesus, enviado de Deus para a salvação dos homens. Os anjos, diante daqueles pastores, não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Salvador, Cristo, o Senhor. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura, e assim eles foram ver tudo aquilo que eles ouviram. Meu amigo, que nesta noite você também entenda que esta é a obra de Deus. Vá pela fé ver este Salvador. Não simplesmente naquela manjedoura, um bebezinho recém-nascido, fruto de um milagre divino. Não simplesmente caminhando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo sinais, recebendo as multidões, anunciando o Evangelho, tendo compaixão. Não simplesmente rejeitado em Jerusalém, sendo condenado com mentiras, com injustiça, com falsas acusações. Recebendo sobre o seu corpo a violência dos soldados, rosto desfigurado, costa dilacerada. Ele não retirou o seu rosto daqueles que arrancavam a sua barba e que cuspiam no seu rosto, não retirou as costas daqueles que o açoitavam, mas vá para contemplar não simplesmente aquele que foi levantado naquele madeiro, mãos e pés cravados, rosto desfigurado, o escárnio da multidão, a indiferença da multidão, a zombaria dos religiosos. Salvou os outros. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo. Amigo, saia para ver aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e está assentado na glória juntamente com o Pai, e pela fé contemple aquele que tem todo o poder. Esta é a obra de Deus, que você creia em Jesus Cristo como o Messias, o Cristo, o enviado, aquele que satisfez a justiça de Deus. Outra passagem, Atos capítulo 2.
Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Depois da manifestação do poder do Espírito Santo e os servos de Deus falando em línguas, falando das grandezas de Cristo, então Pedro se levanta para pregar o Evangelho, a partir do verso 14. E Pedro faz ali a sua pregação. No verso 36 ele diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós não vamos entrar no detalhe da pregação aqui de Pedro, mas é uma mensagem maravilhosa. Depois você pode tomar tempo lendo, meditando. Mas Pedro chamou a atenção daqueles homens, cheio do Espírito Santo, anunciando a verdade de Deus. Vós matastes, vós crucificastes. Este homem foi aprovado por Deus, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma declaração chocante para os judeus que ali estavam. E agora as suas consciências começam a acusar. E é como se eles estivessem dizendo: olha, nós matamos o Filho de Deus. Parece que houve um momento de lucidez que eles puderam dizer: e agora? O que será de nós? Estamos perdidos. Matamos o Cristo. Matamos o Filho de Deus. E então vem a pergunta. Desesperadamente eles questionam. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Essa pergunta para mim é justamente isso. E agora? O que vai ser de nós? Sabe, quando um pecador ele entende a sua situação, é esta pergunta que nós muitas vezes fazemos: e agora? Quando nós compreendemos que Cristo ali na cruz, quando olha a multidão e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o Senhor também olhava para nós, no tempo da nossa ignorância. E a mensagem de Pedro também é para nós: vós matastes, vós crucificastes o Filho de Deus, porque foram pelos nossos pecados que Cristo ali suportou a cruz. O meu pecado estava ali sobre o Senhor Jesus Cristo, e sozinho Ele carregou o terrível peso dos meus pecados. Eu sou culpado. Eu matei o Filho de Deus. Amigo, você é culpado. Você matou o Filho de Deus. Eram os teus pecados. Era tua culpa. O que faremos? O que vai ser de nós? Que grande condenação nos espera! Mas Pedro rapidamente acalma aqueles homens. E disse Pedro no verso 38, olha, há uma porta, há um caminho. Não está tudo perdido, não. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pedro faz uma pregação cristocêntrica, Cristo é o centro da sua mensagem, e aqueles homens entendem. Comovidos, compungidos em seus corações, que faremos? Somos culpados. E de fato a lei de Deus toda vez aponta para nós e diz culpado, porque nenhuma alma será justificada pela obra da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado, e a lei mostra para nós que somos pecadores. E a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário mostra que somos culpados. Mas Pedro diz com tanta clareza: arrependei-vos. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele Jesus que foi crucificado, aquele Jesus que foi colocado naquele sepulcro novo, havia ressuscitado ao terceiro dia, ressuscitou para a nossa justificação, foi recebido em cima nos céus. Como poderiam escapar os assassinos do Filho de Deus? Através do arrependimento. Reconhecendo a nossa culpa, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa miséria, a nossa incapacidade de nos aproximar de Deus. E suplicando a Deus por sua misericórdia e sua compaixão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Em primeiro lugar, aqueles homens precisavam de arrependimento, reconhecer a sua culpa, concordar com aquelas acusações. Vós matastes, vós crucificastes. É tão difícil para nós muitas vezes concordar que somos pecadores. É tão difícil para o homem sem Deus reconhecer que a imaginação do seu pensamento é má desde a sua meninice, que a sua inclinação é para o mal, que eles amam o mal, não há bondade, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E muitas vezes, tendo o conhecimento de Deus, não dão graças a Deus, pensando que são sábios, tornam-se loucos e assim por diante. Você precisa se arrepender, meu amigo. Você precisa reconhecer a sua culpa. Você precisa reconhecer a acusação que o Evangelho faz. O resultado apareceu. O resultado daquela pregação. O resultado daquele momento de que faremos? E nós vemos no versículo 41, então os que aceitaram a palavra, está vendo aqui? Os que creram no Evangelho, Evangelho que é o poder de Deus. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E meu amigo, nesta noite, se você aceitar o Evangelho, se você crer em Cristo, se você reconhecer a tua culpa e confiar naquele que é capaz de perdoar os teus pecados, porque é justo e justificador, hoje, as coisas mudam para você. Uma nova vida. Uma nova esperança, uma nova ambição, novos valores, um novo caminho, uma nova família, a família de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados ou feitos filhos
de Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus é provado em nosso favor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos, éramos rebeldes, éramos contrários a Deus. Fazíamos parte daquela multidão que zombava, que atirava com palavras ofensas contra o Cristo crucificado. Como se não bastasse o sofrimento da cruz, os homens ainda lançavam palavras de ódio, de afronta, de zombaria. Assim somos nós, por natureza. O que fazer? Você pode saber, meu amigo, que Jesus é a esperança para a vida de todos nós. Não existe caso perdido para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu não sei a tua vida, eu não sei a tua condição, não sei até onde você foi, o que você tem feito, o que você tem provado, onde você tem se envolvido, eu não sei. Seja no mundo das trevas, do pecado, ou seja no mundo da vaidade, da hipocrisia, da religião, eu não sei aonde você está, mas há salvação para todo aquele que crê. Há perdão para todo aquele que é arrependido confessar os seus pecados. A vida espiritual do apóstolo Paulo começou com uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, dura coisa é resistir o evangelho. Talvez hoje à noite você esteja a ponto também de render-se. Então comece com essa pergunta, já que você já sabe o que deve fazer: crer em Cristo. Mas faça essa pergunta para que o Espírito Santo possa convencê-los: Senhor, que queres que eu faça? E a resposta vai ser uma só: creia em Cristo, arrependido dos teus pecados. E lá em 2 Timóteo, pouco antes da sua morte, o idoso Paulo, ele testifica desta maneira: porque eu sei em quem eu tenho crido. Que maravilha! Que nesta noite você possa dizer com toda a convicção também: eu sei em quem eu creio. Eu conheço Jesus Cristo. Não de ouvir falar, não, mas como meu Salvador pessoal, como meu Senhor, como aquele que pagou o preço, como aquele que assumiu o meu lugar, como aquele que pagou a minha dívida, como aquele que me deu uma nova condição. Mais uma vez, vamos repetir o versículo que lemos: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, naquele que Deus tem enviado. É isso que devemos fazer: crer e confiar no Senhor Jesus Cristo. Aquele carcereiro, lembra outra pergunta: que é necessário que eu faça? Depois daquele milagre, as cadeias foram abertas, Paulo e Silas ainda ali. E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e todo aquele que crê também na tua casa. Não há segredos aqui. A resposta é essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será
salvo. Lá em Amós nós lemos uma expressão assim: porque assim diz o Senhor, buscai-me e vivei. Simples, mas verdadeiro, eficaz. Aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, quem bate, lhe será aberto. Faça isso, buscai-me e vivei, diz o Senhor. Por que razão morrereis em vossos pecados? Por que razão ser lançado fora? Por que razão um dia se encontrar num lugar de tormento? Se há um caminho de perdão e salvação em Cristo Jesus, então hoje é proposto a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deixe o homem mau o seu caminho mau e converta-se ao Senhor. Não despreze a oportunidade. Não faça vã a graça salvadora de Deus na sua vida. Creia em Cristo Jesus nesta noite. Amém.